Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. E toda a igreja diz: amém. Amém. O diácono Luciano, ele é uma bênção. Somos extremamente abençoados pelo ministério que o Senhor confiou a ele, exercido conforme o dom que de Deus ele recebeu. Assim como somos abençoados pelo diácono Arthur, o ministério que o Senhor confiou a ele, exercido conforme o dom que recebeu. Assim como temos sido extremamente abençoados pelo ministério que o Senhor confiou a Ilka e a Thalita, exercido de acordo com o dom que recebeu. Como é bom! Acabamos de dar as boas-vindas aos visitantes. Nesta manhã temos um visitante também especial para nós, que é o pastor Daniel, servo do Senhor, sua amada esposa, a nossa querida irmã Geovânia. Eu já tenho o privilégio de conhecê-los na casa do casal querido aí, não é? E ele é pastor da igreja Avivamento Bíblico. Não é a igreja novinha de ontem não, viu gente? Igreja do Avivamento Bíblico. Ela é uma igreja já com muita rodagem, porque ela é forte em determinada região do Brasil. Aí nós achamos que é uma igreja nova, um ministério novo. Seja bem-vindo, pastorzão. Deus te abençoe. Não é à toa que João é esse homem piedoso, não é crente, casada com uma mulher piedosa, tem sido ajudadora do João. Deus abençoe. Mais alguém da família, João, Mônica? Só vocês? Sinta-se em casa. É a igreja do Avivamento Bíblico, a igreja presbiteriana, mas acima de tudo o mesmo reino, servindo ao mesmo Senhor, e só tem um: Jesus Cristo. Na segunda carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 11, o versículo 28, a pastoral desta manhã, mais uma vez, repetir para não se esquecer, e não se esquecer para não parar de praticar. Repetindo para não se esquecer, e não se esquecer para não deixar de praticar, para não parar de praticar. E o velho apóstolo Paulo, depois de compartilhar conosco, elencar para nós uma listazinha dos muitos sofrimentos pelos quais ele passou, ele ainda abre parênteses e diz assim: ou no ápice daquela descrição ele diz: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim, e aí tem uma notazinha: diariamente, não facultativamente, não quando sobra tempo, pesa sobre mim diariamente, conclua a igreja do Senhor, a preocupação com todas as igrejas. Esse é o sentimento de todo ministro fiel da palavra. Preocupação com todas as igrejas do Senhor. Ele se entristece quando uma ou outra igreja do Senhor não está caminhando bem. Seja ela carregando na sua fachada a denominação presbiteriana, seja ela carregando na sua fachada ou se apresentando como denominação Igreja do Avivamento Bíblico, seja ela Igreja Batista, seja ela congregacional, episcopal, Assembleia de Deus, nós também nos entristecemos quando elas não estão caminhando bem. É isso que Paulo está dizendo. E é por isso que temos sido muito repetitivos e não nos cansaremos de ser repetitivos, pois aprendemos a impoimênica, que a teologia pastoral, que repetir é necessário para que a igreja continue praticando. Repetir para não se esquecer para não parar de praticar. E queremos repetir rapidamente o que o DNI, Desenvolvimento Natural da Igreja, são mais ou menos 10 livros só tratando sobre desenvolvimento natural da igreja. Grave essa nomenclatura, DNI. Se um dia você quiser adquirir, são livros que recomendamos. DNI, Desenvolvimento Natural da Igreja.
E há 8 dias, ainda que numa velocidade que nós não gostamos, em virtude do tempo, nós abordamos um pouquinho isso aqui. O DNI, o desenvolvimento natural de uma igreja, nos apresenta marcadores de uma igreja viva e ativa. Qualidade de uma igreja viva e ativa. E a primeira, para não roubar o tempo dos nossos preciosos professores, e temos, de fato, às vezes, ido um pouco além, apenas relembrando, repetindo, é que uma igreja viva e ativa, ela tem uma liderança capacitadora. E uma igreja que tem uma liderança capacitadora é sinônimo de capacitação contínua. Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós encontramos o velho apóstolo Paulo dizendo: Ele, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E daí para frente, doravante, uma paráfrase: a fim de treinar os santos para o exercício dos seus ministérios. Está aí. Uma igreja viva e ativa, ela tem uma liderança capacitadora. E o resultado disso é capacitação contínua. A segunda qualidade de uma igreja viva e ativa dentro desses 10 livros que tratam sobre DNI, desenvolvimento de uma igreja natural. Desenvolvimento natural de uma igreja é ministérios orientados pelos dons e não simplesmente por títulos, por posição social. Aliás, nunca deve ser por títulos acadêmicos, por posição social, cultural. O ministério da igreja, ele é distribuído tendo a orientação dos dons que o Senhor concedeu. Primeira carta de Deus aos Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 7, encontramos também o velho apóstolo dizendo: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Louvado seja o Senhor. Ministérios orientados pelos dons. Queremos todo mundo trabalhando, mas trabalhando de acordo com o dom que recebeu. A terceira marca ou indicador de uma igreja viva e ativa dentro do DNI, desenvolvimento natural de igreja, é espiritualidade contagiosa. Espiritualidade contagiosa é sinônimo de uma igreja entusiasmada, entusiasmo. Romanos capítulo 12, versículo 11, o velho apóstolo Paulo, na parte B do versículo diz: sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sejam fervorosos no cântico, sejam fervorosos na sonoplastia, sejam fervorosos no presbiterato, sejam fervorosos no pastorado, no bispado docente, sejam fervorosos na SAF, fervorosos na UPH, fervorosos na UMP. Concluam. UCP, UPA, Ministério de Família, Ministério Zaqueu, Projeto Suzana, Projeto Ana, Amigos em Oração, Cantinho de Oração. Sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Então, qual é a terceira marca ou indicador de uma igreja viva e ativa? Espiritualidade contagiosa. Então, quando me perguntam e dizem: me impressiona ser um pastor presbiteriano com esse entusiasmo. Eu digo: não dá para ser diferente. Ainda que o meu entusiasmo seja manifestado de acordo com a minha personalidade, talvez de um sanguíneo colérico. Mas, acima de tudo, governado por Ele, a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
Mas esse fervor espiritual deve ser encontrado em todo, seja um melancólico, seja um fleumático, seja um sanguíneo, seja um colérico. Não precisa ser expressado de acordo com um colérico todo mundo. Mas ele tem que estar lá. A quarta marca ou indicador de uma igreja viva e ativa, de acordo com o DNI. E essas informações que estou passando para você, eu tenho o privilégio de usufruí-las já há mais de 10 anos, mas a gente deixa de passar, a gente aprende a não intoxicar a igreja com tanta informação, né? Então vai chegando a hora certa de passar. Já aplicamos isso em outros lugares. Estrutura funcional, estrutura funcional, estrutura funcional. É sinônimo de eficácia e eficiência no fazer. Eficácia e eficiência no fazer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40, o apóstolo Paulo disse: façam tudo com ordem e decência. Tem que ser uma estrutura funcional e não estrutura engessante. Uma estrutura funcional não pode se degenerar em estrutura tolhedora, que gera empecilhos, obstáculos, mas uma estrutura funcional que treina, que libera, que apoia, que diz: vai, faça para a glória do Senhor. Esses dias eu, vasculhando intencionalmente algumas páginas, eu voltei a ver novamente uma página que eu sigo, de um certo treinador em determinada área, e lá novamente eu vi um vídeo que sempre me chamou a atenção e eu resolvi compartilhar. As pessoas correndo, e de repente um dos corredores, na metade da corrida, para um pouquinho e começa a dançar. E a frase é: você não está competindo com ninguém, apenas aproveite o trajeto. Sabe? Entendeu? E eu estava hoje cedinho de novo, digo, vou repostar novamente, porque é uma reflexão profunda. Estrutura funcional. Quinta marca ou indicador de uma igreja ativa, viva e ativa, respaldado nas Escrituras. Culto expirador. Culto expirador. Salmo 122, vocês conhecem de cor o Salmo 22, muito especialmente o primeiro versículo. Alegrei-me. Conclua, igreja. Vamos à casa do Senhor. Em Provérbios 8, nós temos a ler um discurso poético onde o escritor ele personifica a sabedoria. E ele faz com que a sabedoria grite e pergunte: eu estou aqui, por que vocês não me procuram? Provérbios 8, lindo. Eu li esse provérbio esses dias para alguém. Eu estou aqui, por que vocês não me procuram? Eu estou citando Provérbios 8 para fazer uma conexão com alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E aqui eu quero fazê-los refletir com esta temática que é uma pergunta, ela é interrogatória. Por onde ande essa alegria que se alegra em estar na casa do Senhor? Por onde anda essa alegria? Em que nível ela se encontra? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Uma amiga de Nara, morando em Salvador, acompanhando a transmissão desta igreja, mandou uma mensagem para ela e disse: Nara, como eu gostaria de estar aí para congregar nesta igreja. Porque eu vi um povo cantando com alegria. Mas, por favor, não presuma que está tudo ok. Aqui acolá a gente olha e percebe, parece que alguém está fora de órbita.
E receba isso com carinho. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sexta marca ou indicador de uma igreja ativa, ou melhor, viva e ativa, dentro do DNI, desenvolvimento natural da igreja. Essa aí eu fiz uma adaptação para o contexto da igreja. Pastoreio mútuo e intencional vai ser o tema do sermão de hoje. Pastoreio mútuo e intencional. Todos cuidam de todos intencionalmente. Essa igreja, ela gera impacto. Todos cuidam de todos intencionalmente e conforme o dom que recebeu. Essa é a sexta marca ou indicador de uma igreja viva e ativa, proposta pelo autor desse projeto. Ele é alemão, já falecido, salvo engano, já falecido, mas uma obra maravilhosa, pastorzão, acho que o senhor conhece, muito boa. Acho não, tenho certeza. Por último, sexto indicador. Aliás, quanto às outras marcas, eu não citei os textos não, mas eu não vou citar não, porque você já conhece, o sermão da noite vai ser sobre ela. Pastoreio mútuo e intencional. Quem cuida de quem? É o tema do sermão de hoje à noite. Quem cuida de quem? Mas a sétima marca, o indicador de uma igreja viva e ativa é esta. Aliás, são 8, eu citei 7, né? São 8. Então a sétima é evangelização acompanhada pelo suprimento das necessidades humanas. Você vai encontrar pessoas que no primeiro momento vai precisar que você alimente o estômago dela, para depois anunciar o evangelho. Você vai encontrar pessoas que no primeiro momento você primeiro vai oferecer o ombro para ela chorar, para depois você anunciar o evangelho. Evangelização acompanhada pelo suprimento das necessidades verdadeiras do outro. Isso é compaixão e graça, meu irmão. Compaixão e graça. E agora sim, por último, oitavo. Esse ponto aí, leia Mateus 9, 35 e 36. Oitava marca e última do DNI. Você que está aí se aprofundando nessa área, procura lá, compra para você esse livro. O que é bom eu compartilho. Eu não tenho problema eu não tenho essa de ter carta na manga, eu não tenho que ter carta na manga. Ficar com conhecimento para mim, só para que. Não tem essa de carta na manga. É a noiva de Cristo, ela tem que ter o melhor. Minha carta na manga é a tua, é Ele, é Jesus Cristo. É Ele, somente Ele e para sempre Ele. Então, oitava marca, relacionamento marcado pelo amor. Relacionamentos marcados pelo amor é resultado de amor fraternal contínuo. Uma igreja que tem relacionamentos marcados pelo amor é uma igreja viva e ativa. E essa igreja cresce em qualidade, cresce em quantidade, e Cristo é glorificado. Aqui e lá e aqui, e pelos séculos dos séculos. Que o Senhor nos ajude, queridos. Que o Senhor nos abençoe. Relembrar para não se esquecer para não parar de praticar. E você está convocado e convidado para um encontro pactual à noite. E a temática do sermão vai ser quem cuida de quem. Dito isso, dê uma olhadinha para a esquerda, dê uma olhadinha para a direita agora. Eu falei que o último ponto, a última marca, indicador de uma igreja viva e ativa, são relacionamentos marcados pelo amor. Olhou? Olhe com calma novamente. Dê uma olhadinha para trás, da sua fila, na sua fileira. Disso, quem está ausente hoje? Cite só o nome. Quem está ausente agora pela manhã, cite só o nome.
Dora, auxiliadora, Raquel, Sandra, Priscila, Thalita, Fátima, Aninha, ênfase, Gracinha, cirurgiada, a Gil de Erasmo, está enfermazinha, está melhorando, Gil, bora, gente. Suelene, Natália, Anne, Dani, Carol, bora. Guilherme, Edneia, João, Helena, Rose, quando eu der ênfase já sabe, hein? Rose, Tassiana, a doutora Tassiana, oi Jade. Natália, foi citado isso. Natália, oh, meu amor, me perdoe, princesa, eu pisei no teu pé, foi, meu amor? Bicho, me perdoe, minha princesa. Mas foi um pisão santo. Pastor, tá bom não. A não ser que você me diga que a igreja é tijolo, aí eu paro de perguntar. Se você me disser que igreja é essa aqui, aí eu paro de perguntar e vou fazer outra coisa na vida. Aliás, vou construir o curso de direito e advogar. Mas igreja é gente por quem Jesus Cristo morreu. Igreja é gente. Amor não é para ser vivido só aqui no domingo. Amor é de segunda a segunda, porque Deus é. Dito isso, fiquemos de pé. E vamos orar por essas pessoas. Eu vou orar, mas você vai encostar perto do teu irmão. E vamos orar juntos. Vamos lá? Você só vai encostar e eu farei a oração. E você vai concordar com o amém. Abraça o seu irmão. Soberano Senhor, Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grandioso Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por esta amada e preciosa igreja que é do Senhor. Nomes aqui foram citados, que não estão aqui nesta manhã. Olha como é bom ver e perceber que a igreja se lembrou dos nomes, atentou para os nomes, mas que não fique só nisso, Senhor. Que cada ovelha aqui, ao sair daqui, pega o seu smartphone, abra no seu WhatsApp, manda uma mensagem para uma dessas ovelhas citadas e diga: como você está? Senti a sua ausência, desejo te ver à noite. Coragem no Senhor e para a glória do Senhor. Que elas façam isso, ó Pai. Que elas façam isso. Que esta igreja prossiga crescendo em qualidade e em quantidade para a glória e louvor do Teu nome. Esta igreja é uma igreja família e uma família especial. Efésios 2,19, Paulo diz que somos família do Senhor, família de Deus. Ó Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos. Quem cuida de quem? Todos cuidam de todos, no Senhor e para a glória do Senhor. Cada um conforme o dom que recebeu. Abençoa os nossos preciosos professores e professoras que estudaram, que se prepararam, que prepararam o seu conteúdo programático, prepararam ali a sua aula pedagogicamente, andragogicamente. Serão mais uma vez instrumentalizados por Ti para um discipulado contínuo, seja na classe de novos membros, classe catecúmenos, classe de jovens, classe dos adolescentes, classe de adultos, a classe das crianças. Abençoa os professores, os alunos. Somos todos aprendizes. O que nos diferencia é o dom que o Senhor nos deu, é a função específica para a qual o Senhor nos chamou. É isso que nos diferencia. E, na verdade, a quem muito se deu, muito será cobrado. Abençoa os visitantes, que esta igreja prossiga sendo visitada, que os petrolinenses se sintam atraídos por esta igreja. Mas não apenas esta igreja, abençoa todas as igrejas do Senhor nesta cidade. É no nome do Rei, o Messias Rei, Ele que é a causa última da nossa estada aqui nesta manhã. Ele que é o fim principal e supremo. É Ele que nos faz nos levantarmos da cama nesta manhã. É Ele que nos faz acordar, tomar um banho cedinho e vir. E aqui chegar. É Ele, Jesus Cristo.
É no nome dele que oramos. E a ele devemos todo o amor, obediência e glorificação. E toda a igreja diz...